Fala, povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar de Boadicea ou, até mesmo, lido algo a respeito. Boudica foi uma rainha celta da tribo Iceni, que viveu na Britânia, atual Inglaterra, no século I depois de Cristo. Ela se tornou conhecida por liderar uma revolta contra as forças romanas que invadiram e conquistaram seu povoado, após a morte de seu marido, o rei Prasutagus. Boudica liderou um exército de cerca de 100.000 guerreiros celtas em uma campanha militar contra as forças romanas, que estavam sob o comando do governador Gaius Suetonius Paulinus. Ela conseguiu infligir uma série de derrotas às forças romanas, inclusive a destruição de 3 cidades romanas importantes, incluindo Londínio, atual Londres. No entanto, as forças romanas conseguiram finalmente derrotar o exército de Boudica, em uma batalha sangrenta perto do que é hoje Colchester, na Inglaterra. Após a derrota, Boudica teria cometido suicídio para evitar ser capturada pelos romanos. Apesar da derrota, a revolta liderada por Boudica é lembrada como um dos primeiros exemplos de resistência bem-sucedida contra o domínio romano na Grã-Bretanha. A figura de Boudica é lembrada como um símbolo de coragem e resistência contra a opressão romana. Até os dias atuais, Boadicea é reverenciada pelos britânicos, que celebram sua vida como uma tradição nacional. Não é à toa, há uma estátua de bronze em sua homenagem ao lado do parlamento em Londres, a mesma cidade que há mais de 2000 anos ela mesma levou às cinzas. Conheça alguns fatos pouco sabidos a seu respeito. Número 1. Foi rainha dos Icenos. Os Icenos eram uma tribo celta que habitava a região que hoje corresponde a Norfolk, a nordeste de Londres. Por volta do ano 60, Boadicea assumiu o comando da tribo como rainha, em virtude da morte de seu marido, o rei Prasutagus. Diferente do esposo, que mantinha um acordo com os romanos, a nova rainha não aceitava o jugo romano, situação agravada com o desejo do império de tomar a terra após a morte de Prasutagus. Boadicea assumiu o trono apenas porque o rei não tinha filhos homens, mas para os Icenos é difícil imaginar que seriam melhor geridos por outra pessoa. Número 2. Comandou mais de 100.000 soldados. Todos os relatos que se tem sobre Boadicea e suas aventuras foram escritos pelos historiadores romanos Tácito e Dion Cássio. Ainda que possa haver certo exagero, estima-se, a partir dos escritos da dupla, que a rainha celta tenha comandado ao menos 100.000 homens no campo de batalha. O número era esmagadoramente superior ao dos romanos. No início do conflito, cercou seu adversário que estava com apenas 10.000 homens à sua disposição. Estudiosos acreditam a derrota final, apesar do número superior de soldados, à disciplina e ao bom treinamento dos romanos. Entre os comandados por Boadicea havia muitos camponeses, pouco preparados para combates ferozes. Número 3. Levou Londres às cinzas. Antes da Londres atual, os romanos fundaram no século I, a cidade de Londínio, que se tornou a capital da Britânia. No início do levante da líder dos Icenos, ela marchou de seu território em direção a Londínio, com o objetivo de derrotar as forças romanas que comandavam a capital. Ciente do tamanho reduzido de suas tropas, Suetônio abandonou a cidade, que foi atacada e saqueada pelos homens de Boadicea. Sedenta de vingança, a mulher ordenou que todos que estivessem ali deveriam ser mortos, e na sequência, colocou fogo em Londínio. Todos os nobres encontrados pelo caminho foram pendurados em cortas, com partes de seus corpos arrancados e bocas costuradas. A cidade simplesmente virou pó. Número 4. Era extremamente estrategista. Não há evidências históricas confiáveis para sugerir que Boadicea fosse estrangeira. Pelo contrário, ela era uma rainha celta da tribo Iceni, que habitava a região que hoje é a Inglaterra Oriental. De acordo com as fontes históricas disponíveis, Boadicea nasceu e cresceu entre seu povo e se tornou rainha após a morte de seu marido, o rei Prasutagus, que liderava a tribo e havia se aliado aos romanos. Quando Prasutagus morreu, os romanos não respeitaram o acordo feito com ele e tomaram posse das terras e propriedades da tribo, o que levou Boadicea a liderar uma revolta contra as forças romanas. Boadicea era uma líder corajosa e determinada, que lutou com bravura contra a opressão romana.
Sua origem celta era um fator importante em sua revolta contra os romanos, já que as tribos celtas tinham uma forte identidade cultural e resistiram com frequência à influência romana na Grã-Bretanha. Número 5. 80.000 soldados morreram sob seu comando. A batalha em Camuloduno, atual Colchester, foi decisiva para a derrota das forças comandadas por Bodicéia. Apenas ali, acredita-se que 80.000 homens tenham morrido, contra apenas 400 soldados romanos. A derrota foi preponderante para o fim da ofensiva, e deve ser creditada à disciplina militar romana. Ao abandonar Londínio e permitir que a rainha celta destruísse a capital, Suetônio foi astuto e reuniu suas tropas em um vale estreito, que dava segurança à sua retaguarda, enquanto deixava os inimigos sem cobertura. Desta forma, os romanos, melhor armados e com maior conhecimento de guerra, avançaram sobre os comandados por Boudica. Apesar da ferocidade e da bravura dos essenos, eles não resistiram à astúcia e força romana.